brasileiros, né? E já é a realidade da União Federal. Observa os telespectadores que o programa Democracia tem como intenção, como objetivo, prestar serviço, levar a informação. Poderão dizer, não haverá certamente o contraditório neste debate, mas não é o fundamental. O fundamental é levar em toda a sua extensão a informação sobre o que se debate aqui e o que será imediatamente debatido no Congresso. Um Congresso que, desacreditado de muitas formas, tem a responsabilidade e legitimidade para decidir. Que foi eleito, que, por isso mesmo, representa, se não a vontade, representa o perfil da maioria da cidadania. Por isso ele precisa ser pressionado. E a forma de pressionar, com eficiência, com eficácia, é conhecer o tema. Daí a importância deste esclarecimento ao telespectador na conversa que se desenvolve a partir de agora entre os nossos convidados, desembargador Cláudio Luiz, porque é fundamental mostrar a ponta do iceberg. Este é um início da mercantilização da expectativa das pessoas, não é assim? Realmente, Batista, acho que toca num ponto que eu estava pensando em referir. Se a gente voltar ao regime geral de previdência social, há alguns anos atrás, todo mundo se lembra, quem tem mais idade, vocês são mais jovens, mas o teto era 20 salários mínimos, todo mundo se lembra, né? Depois passou para 10, né? Hoje está mais ou menos, se eu não me engano, em 6 salários mínimos, né? Então, esta ponta, digamos, isso aqui é apenas o início, né? O próximo passo, provavelmente, que vai ocorrer, vai ser o seguinte, instalada a Previdência Complementar em termos gerais, que parte será paga com base neste teto do regime de Previdência Social, e no caso do funcionário público, pelo RPPS, pelo regime próprio, né? O próximo passo será baixar ainda mais esse teto da Previdência, para diminuir o que a questão econômica que é que vai determinar, não vai ser mais questão previdenciária. Eu acho que não pode o sistema não pode se preocupar, como nunca deveria ter sido relegado esta questão econômica, porque o sistema também previa possibilidades de que ele fosse restaurado a partir de mecanismos que nunca foram enfrentados, né? E por isso, talvez propositalmente, para chegar a esse resultado de que o mercado é que vai regular. E a respeito disso é interessante, eu tenho uma notícia recente, porque o Chile foi o exemplo mais promissor, digamos, era a meca, né? Na América Latina, ele foi o primeiro país que foi testado, digamos assim, ainda na época da ditadura Pinochet, né? Então não teve problema nenhum de aprovação. E o resultado disso, tem uma notícia bem recente, o resultado disso é que tem a Laura Lombrana aqui da Bloomberg Exame, ela diz que o Chile foi de um extremo ao outro. A mudança foi drástica com o Pinochet e agora temos um sistema confuso. Que hoje eles prometiam esta previdência complementar da ideia de que vai ganhar a mesma remuneração que tu tem na ativa na inatividade, né? Dá a ideia de complementar. Mas na realidade, né, do Chile, vou pegar o exemplo do Chile, que é um exemplo concreto, né? Lá eles nem prometiam 100%, eles prometiam 70%. E a realidade é hoje que as pessoas ganham por volta de 40% que tinha que teria como direito. Em atividade. Hoje lá variam os que recebem, a grande massa recebe entre 160 dólares a 260 dólares, ou seja, 523 reais a 850 reais. A grande massa desta previdência do Chile, que foi a meca da previdência complementar na América Latina. Desembargador Cláudio, eu falei há pouco, e é verdade, o programa não é um perguntas e respostas, é este diálogo entre os convidados. Mas o senhor me faz lembrar uma situação do período chamado revolucionário, por quem fez o movimento, autoritário por todos nós que sabemos como foi e o que exatamente representou durante mais de 2 décadas no país. Isto é muito parecido com as aposentadorias lançadas
pelos Montepios no período autoritário, em que o soldo de coronel, da assinatura do compromisso mútuo, né, da contratação dessa aposentadoria, acabava sendo absolutamente ridículo e risível ao fim e ao cabo. Pode se repetir fenômeno dessa natureza. Pode se repetir. Claro, hoje existem mecanismos de controle, né? Há um mecanismo maior, mas eu vejo que mesmo esse mecanismo, nas 4 principais fundos complementares do país, e a notícia do jornal, como já referi hoje, né, é de que há fraudes, porque historicamente esses fundos é muito dinheiro na mão de quem determina, né? E acaba havendo desvios sob o ponto de vista material, mas até influência, isso começa a influir politicamente em quais empresas investir, talvez isso até acabe com a questão agora que o Supremo determinou o financiamento de campanha por empresas, né, talvez isso seja afastado, mas até pouco tempo os beneficiários, né, dos investimentos eram quem gerava receita para as campanhas eleitorais. Então, havia uma promiscuidade muito grande, e isso tudo com dinheiro do servidor público, dinheiro do trabalhador da iniciativa privada, né, que se vê, muitas vezes, desassistido no momento em que vai usufruir do benefício. Esse sistema, essa é a grande preocupação que nós temos em relação a esse sistema implantado. E isso acompanhado da incapacidade de gestão, né, com pessoas inadequadas gerindo isso. Eu penso que nós temos, de novo, eu acho que nós não podemos, doutora Francesca e desembargadora Cláudio e Batista, dissociar o debate de toda a realidade brasileira. Acho que é importante que nós pontuemos. Primeiro, penso que é um grande avanço, né, e aí pontuo assim, de uma forma muito incidente, a questão da cogestão, né, da possibilidade de os servidores públicos, né, cogerirem, né, e terem assento nos bancos diretivos desta entidade fechada de previdência complementar que se cria hoje no estado do Rio Grande do Sul. Eu penso que é importantíssimo para o país, cada vez mais, nós não entregarmos o nosso risco, né, e falo isso como sociedade, né, nós não entregarmos o nosso risco de tão grande boa-fé ao Estado. É importante a cogestão, é importante que nós participemos. E o modo, então, pelo menos esse modelo de previdência complementar, da forma como está sendo posto na lei, né, e através do regulamento, incentiva essa possibilidade de cogestão, ou seja, a ingerência dos servidores públicos, o acompanhamento pelos servidores públicos e das mais diversas categorias em relação aos destinos dos valores. Vejam, nós estamos falando aqui de bilhões de reais, nós estamos falando de milhões de reais, estamos falando de bilhões de reais. Esse fundo, os fundos de previdência complementar dos Estados Federados serão riquíssimos e poderão ser utilizados de forma positiva a alavancar a economia brasileira de uma forma bastante intensa. Esse me parece um ponto positivo também, se bem gerido. Mas nós, voltando à história da previdência complementar, os senhores falaram da questão dos Montepios. A gente tem que lembrar que a previdência complementar no país, ela nasce de uma forma completamente amadora. Na década de 50, 60, e o Rio Grande do Sul foi um grande celeiro de entidades de previdência complementar. Poderia citar aqui, não vou citar, umas 4 ou 5 que foram criadas e que foram pioneiras. E foram de um amadorismo, por conta da falta de conhecimento científico à época, muito intenso, né? E por isso as promessas, né? E elas se pautavam numa lógica de imobilização de capital. Nós não tínhamos fluidez de capital. Nós tínhamos uma imobilização de capital. E a inflação quase inexistente foi completamente ignorada. Exatamente. Então, as entidades de previdência complementar, à época, né, recém-criadas, então os Montepios, os chamados Montepios, criaram seu patrimônio com base na imobilização de capital. Não é à toa que nós vemos em Porto Alegre aí, as entidades de previdência complementar ainda com patrimônio imobilizado muito grande. O que foi, a partir da Lei 6435/77, então, o verdadeiro marco regulatório de previdência complementar no país. A partir daí nós temos uma mudança de mentalidade, vendo a crise que se instalava à época no país. Várias entidades quebrando. As que não quebraram conseguiram se adaptar ao marco regulatório, a 6435/77. Qual era a previsão, né, qual era a novidade da Lei 6435/77? A questão atuarial. A incidência do princípio atuarial nos planos de previdência complementar. Então isso deu uma sobrevida. Só que nós tivemos aí, novamente, por isso que eu faço questão de nós não dissociarmos o debate
do cenário econômico, nós tivemos o fatídico período da década de 80. Né? A década chamada morta. Nós tivemos as 2 décadas perdidas. A década de 80 e nós poderíamos acrescentar então a década de 90. Sim, as duas. Mas a década de 90 ainda nós tivemos o Plano Real e a partir dali nós tivemos então, e sem entrar em qualquer debate político aqui, estritamente técnico, nós tivemos a devolução da moeda ao país e nós passamos a ter novamente a noção de valor da moeda. Isso foi, sem dúvida nenhuma, um grande legado. Mas na década de 80, quando nós começamos então a ter os benefícios, né, das entidades que nasceram lá na década de 50 e 60, nós tivemos a decepção.